Muito obrigado ao Santander Universidades por ter apoiado este podcast. O Santander acredita na educação como uma via privilegiada para o progresso das pessoas e organizações. Com o Santander Universidades, queremos promover o acesso à educação, o apoio ao empreendedorismo e à empregabilidade dos jovens, e contribuir assim para um crescimento mais inclusivo e sustentável. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio das NEC Talks. Hoje temos Manuel Reis, um alumni de MEC e ex-membro do NEC, que atualmente trabalha nas áreas de Operations e Dev da plataforma EOS, no sistema de armazenamento utilizado pelo CERN. Olá, Manuel, tudo bem? Pois, obrigado pelo convite desde já. É um prazer estar aqui. Obrigado nós, até por tirares tempo das tuas férias para estás aqui connosco hoje. Tu trabalhas no CERN, na Suíça, tens um emprego que é digno de um livro ou de um filme de Hollywood. Quantos espiões é que já te tentaram arrancar passwords ultra secretas, códigos de lançamento nucleares, coisas desse género? Well, eu diria que também estar a dizer já que é um emprego de Hollywood, não pode não necessariamente ser uma coisa boa. Realmente o CERN tem algumas preocupações no que toca à segurança, cibersegurança também, visto que estão numa posição algo vulnerável. Felizmente nunca me aconteceu ter nenhuma password comprometida ou algo do género, mas o CERN tem bastantes maneiras de tentar levantar alguma awareness para security matters. Nomeadamente eles têm, temos uma security team que trabalha toda à volta da segurança dos serviços que são alojados no CERN. Até tiveram uma famosa campanha de e-mails que às vezes é algo controversa por ser demasiado óbvia. E até tive, por exemplo, a experiência de em que um colega meu me enviou uma password por engano, mas aquilo apagou automaticamente. Ele teve ainda assim que mudar a passo, obviamente, e nós temos bastantes alarmes em termos de máquinas. E agora ia basicamente dizer que, além disso, tudo o que é acessos a sítios mais críticos, existe todo um acesso por níveis e controladores de identidade. Portanto, o mais que eu tenho, neste caso, eu trabalho no departamento de IT, é simplesmente acesso ao meu escritório. Mas há pessoas que têm acesso às cavernas e aos detectores, a sítios onde há possibilidade de estar em interação com material radioativo, e para este tipo de acessos é necessário ter, por exemplo, um dosímetro para medir a quantidade de radiação que as pessoas que trabalham no CERN e nestes sítios se expõem. Por norma, um piloto anualmente tem uma dose de radiação recebida bastante superior a um cientista que trabalha todos os dias num detector. E depois também há, por exemplo, o controle de acesso por retina, acho que é, digamos assim, o mais high-tech que temos de segurança. Sim, isso enquadra-se no tema dos espiões. Sim, ainda não encontraste nenhum, mas pode ser que um dia encontres. Esperemos que não, o que acho que é um bocado mau sinal, mas haver lá se calhar alguns servidores suspeitos ligados a redes internas, se calhar. Diz-nos uma coisa, apesar de neste momento tu fazeres parte de uma equipa grande, uma organização assim, de sucesso como o CERN, tu nem sempre tiveste a certeza que era isto que querias fazer, o Dev e Operations. Conta-nos um pouco acerca da tua experiência, portanto, quando entraste na universidade, tinhas a certeza que MEC era a escolha certa? Well, desde já eu também não sei se é exatamente isto que quero fazer o resto da minha vida. Eu acho sinceramente que não, mas para já é algo que eu gosto de fazer diariamente e que não tem sido propriamente um sacrifício. Mas começando então com o meu ingresso na faculdade, a minha primeira opção, o meu objetivo principal era entrar para a engenharia mecânica. Não era um objetivo propriamente forte, mas pronto, acabei por ir para eletro, foi a minha primeira opção, mas a real seria mecânica. Mas eu obviamente
ou esperava não ter médias suficiente para mecânica. Pensei também em trocar, o processo é relativamente fácil, já estando cá, já estando no técnico o primeiro semestre, depois de trocar, acho que é relativamente pacífico. Houve bastantes pessoas no meu ano que fizeram isso, mas depois de realmente perceber o que é que o curso aborda e ter as primeiras cadeiras do primeiro semestre, eu gostei imenso e tive mais razões para ficar do que propriamente para mudar. Não, mas é assim, é que até, não sei, podes dizer se é verdade ou não, mas houve uma altura em que tu nem sequer gostavas de programação. Exato, desculpa. Eu antes de entrar para a faculdade tive algumas cadeiras, não, disciplinas de Sim, aplicações elas no secundário. informáticas. Yeah, exatamente. E, ok, nunca fui propriamente mau, mas nunca tive assim uma drive bastante forte. Sim. Mas assim, comecei a perceber toda a arquitetura de computadores e como é que depois as coisas se criam e se foram acumulando até chegar a uma linguagem de programação de mais alto nível. As coisas tornaram-se bastante interessantes e foi essa a principal razão pela qual eu quis ficar em eletro. E depois até no mestrado escolher computadores como área principal e controle como área secundária. Se fosse hoje, talvez tivesse escolhido eletrónica e tentar fazer ali uma ligação mais forte entre hardware e software. E especialmente agora trabalhando no CERN e ver que há muitas e imensas oportunidades e muita procura também para em tudo o que toca a engenheiros eletrotécnicos assim digamos de computadores mas de baixo nível, tudo o que Sim. envolve programação de microcontroladores e de desenho de hardware. É algo que tem voltado à minha cabeça, até talvez tentar estudar outra vez um pouco mais nessa. Era disso que estavas a falar quando disseste que não querias, que não tinhas a certeza que era isto que querias fazer o resto da tua vida, era possivelmente voltar um pouco atrás e entrar mais por essa parte da eletrónica. Exato, se calhar não tanto de eletrónica, mas sim, definitivamente revisitar algumas disciplinas e sem dúvida passar outra vez pela escola. Mas acho que ainda é muito cedo, acho que também é bastante importante ter uma experiência profissional algo consistente. Acho que no sistema de ensino português é um bocado que falta. Eu tenho tido bastante interação com pessoas de diferentes partes, nomeadamente da Europa, do mundo em geral, mas pessoal europeu é o mais comum. E todos eles têm, de certa forma, um estágio a meio do curso obrigatório. É algo que sinto que faz um bocado de falta. Então, Eu divaguei aqui um bocadinho. não faz mal, não faz mal. Uma coisa que eu queria ter a certeza era se essa tua decisão de seguir a carreira de desenvolvimento de software foi uma coisa gradual ou houve algum momento específico no curso em que tu decidiste assim, é isto que eu quero, alguma cadeira, algum marco, ou foi uma coisa gradual, tu começaste gradualmente a gostar dessa área? Não houve nenhum momento explícito onde houve um clique, isto que quero fazer, mas houve bastantes cadeiras que que soube imediatamente que era uma área que eu não tinha muita vontade de explorar. Mas, por exemplo, a partir do semestre de AED eu comecei a perceber que realmente, se calhar, programação e tudo o que envolve controlar um computador por uma linha de comandos era algo que para mim me surgiu mais naturalmente e se calhar foi a partir daí que comecei a tentar procurar mais nessa área e tentar aprender mais em áreas relacionadas com computadores e não tanto com as outras. Acho que o nosso curso é um curso bastante forte no que toca à diversidade. Eu acho que nós não nos podemos queixar de falta de experiências diferentes, mas depois queixamos precisamente disso, de ter demasiadas experiências e parece que ficamos assim só com um cheirinho de cada Sim, coisa. não és mestre, Exato. não ficas... Aproveita isto para dizer que o NEC também
acabou por ser um complemento muito, muito forte no que toca a complementar conhecimento que o curso proporciona com coisas mais práticas, com coisas mais de final usage. Sim. Pronto. Pois, eu já é o que eu te ia perguntar a seguir, qual é que é o papel, qual é que achaste que foi o papel do NEC no teu percurso, mas para além do NEC, há pouco quando nós estávamos contigo a falar nos bastidores acerca do teu processo académico, também nos surgiu o tema do teu estágio no ISR. E ao falarmos contigo, percebemos que tinhas uma opinião ligeiramente diferente dos convidados anteriores, provavelmente, em relação aos estágios de verão. Ahm, Conta-nos um bocado mais sobre a tua experiência. Well, pronto. Basicamente chega e há de chegar, acho eu, aquele ano, aquele verão em que qualquer aluno, mesmo se não tiver pensado já em fazer um estágio de verão, vai sentir que se calhar devia. No meu caso foi exatamente isso que aconteceu. Eu nunca tive uma grande vontade de fazer um estágio de verão porque sou uma pessoa que gosta de viver as férias ao máximo. Claro. Uhum. Mas chegou a minha vez de ponderar fazer um estágio. Eu exatamente fiz um estágio no ISR, portanto, no técnico, e a razão que me levou a escolher esse estágio e não outros, em que já tinha sido aceito, era precisamente o facto de ser um estágio e não, digamos, um trabalho, porque eu acho que muitas vezes as empresas procuram um trabalhador quando, na verdade, abrem uma posição para estagiários. E depois as recompensas e regalias não são propriamente honestas. Obviamente que, em termos de experiência, é algo muito importante e que faz muita diferença. Eu hoje sinto que se calhar devia ter investido um bocadinho mais no que toca a um estágio, mas o que fiz no ISR foi um part-time de 3 meses, que depois acabou por ser prolongado um bocadinho mais, em que só trabalhava durante uma tarde ou uma manhã. O estágio em si consistiu em fazer desenvolvimento de jogos cognitivos para pessoas idosas. Portanto, o jogo iria ser jogado por intermédio de uma câmara da Xbox, aquelas câmaras que detectam o exoesqueleto da pessoa. Sim, sim. Então, detecta o movimento e nós desenvolvemos jogos em Unity para então as pessoas jogarem através do corpo, através dos movimentos do corpo. Pronto, foi um estágio em que eu só trabalhava de manhã e tinha a tarde para mim, portanto permitiu-me conciliar um bocado a vida de férias e vida de trabalho assim de uma maneira mais light, que acho que foi muito, muito bom, mas se calhar se fizesse um segundo estágio, e há pessoas, acho que acredito que hajam bastantes, que fazem vários estágios, portanto fazem se calhar um do terceiro para o quarto e depois um do quarto para o quinto, e se calhar têm uma experiência mais no mundo profissional, o que também deve ser muito bom, porque eu pessoalmente nunca tive, não é? Mas permite já explorar um pouco daquilo que é a vida de um trabalhador, ou aquela que será a vida profissional que teremos quando Mas começarmos. imagina, tenho curiosidade, desculpa interromper-te, isto assim no Zoom é mais complicado, mas tu farias um estágio não remunerado, esse segundo estágio mesmo sendo não remunerado, tu farias, olhando para trás? Well, eu agora queria dizer que sim, mas eu acho que sinceramente iria. Por causa da tua opinião, como tu estavas a dizer, que às vezes há pessoas, empresas que exploram, não é exploram um bocadinho os alunos como sendo trabalhadores normais, sendo não remunerado, ainda mais. Eu até posso levar esta pergunta assim um bocadinho mais além fronteiras. Se fosse hoje, eu deveria aceitar, se calhar, um estágio não remunerado que fosse numa empresa que eu percebesse que me desse algo em termos de experiência, porque acho que é uma grande mais-valia. Mas, por exemplo, pensando no CERN, há algumas posições
e já tive várias pessoas a trabalhar no meu departamento que estão lá como estudantes de verão ou como technical students, estão lá durante um mês, 3 ou 6, e que desenvolvem algo inserido nos nossos pro- projetos, mas pronto, é um privilégio fazer um estágio lá, e não é propriamente fácil, Sim. diria. Há muita gente, se calhar, que quer, e o financiamento não é propriamente abundante para o sítio e para os custos, mas é sem dúvida bastante mais apelativo do que qualquer um com quem eu com qual eu me tenha deparado durante a procura de estágios de verão que fiz durante o. É que é interessante. Eu gosto deste tópico porque eu estou precisamente na situação onde tu estavas, digo eu. Sinto que. Mas Então, sendo mais direto, eu acho que se calhar o melhor conselho que te poderia dar é faz um estágio de verão se sim, sentir que a ligação que tenhas com essa empresa seja forte, ou potencialmente poderá ser bastante útil no futuro. Porque muitas vezes eh, eu acho que é bastante difícil para alguém que começa no mundo do trabalho encontrar uma empresa onde se sinta, digamos, em casa. uhum, Ou não só uma empresa, mas pronto, uma organização onde se sinta em casa. Cada experiência é uma experiência, e às vezes o facto de estares a trabalhar com A e não B pode ser decisivo, e o facto de fazer um estágio de verão vai-te permitir já descobrir se há alguma equipa ou se há alguém com quem desenvolves alguma afinidade, ou algum tipo de trabalho que te torne um melhor profissional. sim, Eu até posso dizer, mas eu, através do NEC, pronto, tive algum contacto com a Premium Minds, e especialmente por estar situada na área de software, foi uma empresa que ponderei fortemente durante a minha procura de estágios de verão, e mesmo depois, durante a procura de emprego. E pronto, às vezes não é só o nome ou a remuneração que interessa, às vezes há fatores extra, o ambiente de trabalho, a cultura, ah, que te levam a fazer escolhas. E os estágios de verão é uma maneira excelente de tu explorares já sim. essas escolhas. O que não tem necessariamente que ser feito, porque acho que, sinceramente, mais tarde, durante a vida profissional, não há mal nenhum em trocar de um trabalho para o outro e explorar. Acho sinceramente que faz parte. Exato, hoje em dia nós até vários convidados nos têm dito que neste ramo, na nossa área, pode-se facilmente mudar de estratégia, de rumo e desse tipo de coisas. Mas ao mesmo tempo, eu acho que uma experiência profissional o mais cedo possível, acho que é essencial também para perceberes que é isto que, pronto, que estás na área, para confirmar que estamos na área certa. Mas queria falar contigo sobre, pronto, depois de teres acabado o curso, tu acabaste por te candidatar ao CERN, e estava curioso para saber como é que tinha sido o processo de seleção, e se foi mais fácil do que tu estavas à espera, como é que tu estavas confiante que ias entrar ao início, como é que funcionou? Eu acho que posso também aprofundar um bocadinho mais por aí. Neste momento, a parceria que o CERN e o técnico têm vai estar sujeita a mudanças. O CERN vai mudar um pouco o protocolo em que se enquadram estas posições. Estas posições são de Project Associate, são considerados membros externos do CERN. Só para vos dar uma ideia, em termos de números, o CERN aloja 16.000 pessoas em termos de trabalho. Isto inclui membros internos e externos, dos quais 12.000 são físicos de partículas. Só no departamento de IT, que é o meu departamento, há 441 pessoas,
das quais 134 são externas, ou seja, 134 pessoas estão em posições semelhantes à minha ou a fazer estágios. Portanto, em termos de número, vê-se aqui que IT é uma minoria. Portanto, em termos de carreira, é bastante difícil progredir por aqui. A parte da candidatura funciona de maneira mais ou menos transversal em todos os departamentos do CERN, mas nomeadamente aqui, o que acontece é que todas as candidaturas de um dado departamento vão parar a uma pool e depois os vários grupos, as várias secções do CERN competem e tentam rearranjar as candidaturas. Portanto, é um bocado black box para quem esteja a candidatar. Se tiver Não a sabes quando é que tu candidatar vais a parar. mais do que uma, exatamente, não sabes exatamente qual é que vai ser a primeira que te vai agarrar. Portanto, Sim. muitas vezes, se calhar estás a tentar apontar para A e vais ser abordado por C, nem por B, estás a ver? Claro. E depois pelo que percebi, pronto, por também ter falado com alguns colegas que passaram pela mesma situação, o processo em si, mais tecnicamente, difere bastante também, porque se calhar o trabalho que vais fazer num sítio não seria o mesmo que ias fazer noutro. Mas, por exemplo, no meu caso, o meu processo, eu tive 2 entrevistas e pronto, envolveram algum coding challenge, mas nem todas as pessoas, por exemplo, tiveram que passar por um coding challenge. Simplesmente foram a uma entrevista em que tiveram que falar um bocadinho sobre si e perceber efetivamente em que é que a posição consistia. Às vezes é mais tentar explicar melhor em que é que o projeto se insere e qual é que seria pronto, a ordem de trabalhos a fazer, do que propriamente perceber se esta pessoa é capaz de ocupar esta posição. Acho que é bastante fácil entrar numa posição no CERN, mas acho que também é bastante difícil encontrar uma posição que seja exatamente aquilo que querias. Se bem que acho muito que o CERN tem uma cultura onde tu podes, onde tens espaço para explorar maneiras de fazer as coisas. E isso pode levar-te a arranjar o teu cantinho e a mostrar-te que és um useful asset. Sim. Pronto, para o departamento ou para o grupo. Eu sinto que tenho bastante liberdade no que toca à implementação, tenho livre trânsito mediante a conversa. Pronto, eu basta falar e explicar mais ou menos e tenho um sim ou um não. Não tenho que propriamente fazer um relatório, explicar tintim por tintim em que é que consiste. Obviamente que depois de ter as coisas feitas vou ter que alinhar toda essa burocracia, digamos, mas é algo bastante flexível e que dá margem para aprendizagem, porque muitas vezes todos estes processos de travão fazem com que as pessoas não tenham tanta razão para aprender coisas novas, e eu acho que no final do dia é isso que acaba por enriquecer alguém. Inibem-se um bocado e perdem também o incentivo a terem iniciativa, né? para procurarem essas coisas. Sim, mas eu tenho receio de também estar a falar demasiado focado na minha perspectiva, mas acho que isso é um bocado inevitável também, não é? É inevitável. Mas tendo em conta também isso que estavas a dizer da dificuldade em progredir na carreira e de não saber bem em que área é que vais ser inserido, mesmo assim tu recomendas a alunos que nos possam estar a ouvir a arriscarem mais e procurarem oportunidades como esta no CERN ou noutro sítio parecido? Sim, eu acho que posso também explicar um bocadinho melhor. Eu trabalho basicamente no departamento de IT do CERN, mas na secção de storage. Depois a secção de storage envolve toda uma série de microserviços e há todo um ambiente à volta de cada um dos grupos de IT. Em storage nós temos várias opções no que toca
alojamento de informação, temos object stores, temos file systems, temos tape drives, ou seja, há várias tecnologias, e quando eu estava a falar em progredir na carreira, vão basear então na visão que tenho do departamento de storage. Portanto, alguém que esteja a trabalhar em tape está a trabalhar com uma tecnologia que é muito barata e tem trabalho para mangas. Mas os contratos no CERN funcionam de maneira temporária. A maior parte deles, aliás, todos eles, exceto um contrato indefinido. Os contratos indefinidos são algo, é um recurso raríssimo, é muito difícil ter um contrato indefinido no CERN. Portanto, mais tarde ou mais cedo, o contrato irá chegar a um fim e, infelizmente, alguém, o mais provável é não ter uma extensão. E para alguém que, por exemplo, se trabalhe 8, 10 anos em tape, fez um fellowship de 2, 3 anos em tape, depois fez um staff de 5 com mais 2 ou com mais 3 em tape, e depois não tem um contrato indefinido. Fez a carreira toda a trabalhar com tecnologia de tape. Vai procurar um trabalho aonde depois? Se pretender manter a mesma área. É algo de nicho, e tanto pode ser bom ou mau, porque aos 30 e tal, se calhar 40, estar à procura de um trabalho novo, às vezes pode ser, pronto, é uma questão a considerar de maneira mais sensível, porque tanto pode ser excelente como aterrador. Tens medo que isto Normalmente, aconteça a ti? não creio que me aconteça, mas deixa-me pensar nisso, às vezes deixa-me assim algo curioso, porque ao mesmo tempo não sei se é tão nicho que seria interessante explorar, como Sim. ou seria até um risco. Não sei exatamente o que penso sobre isso, mas em termos de progressão de carreira, o CERN não desenha assim projeções muito bonitas no futuro. Mas ao mesmo tempo é uma experiência que eu acho que é para ser vivida e não planeada. É um bocado por aí. Eu adoro a forma como tu disseste agora isso. Então, continuando a falar acerca do CERN, tu sentes que, assim, o skill set que tu usas no dia a dia, que tu precisas, sentes que conseguiste aprender, obviamente que não aprendeste inteiramente o skill set que estás a utilizar no momento, nem Mac, nem no NEC, mas como é que tu chegaste a esse skill set que utilizas hoje em dia? Foi através de aprenderes fora da universidade, ou foi tipo on the job, tinhas de aprender a fazer aquilo e aprendeste a fazer? Para ser sincero, realmente, eu acho que a resposta a esta pergunta é algo fácil. Portanto, qualquer pessoa no curso, para fazer uma cadeira ou outra, teve que sempre aprender uma ferramenta, nem que seja, por exemplo, usar a linha de comandos, os básicos, e não há nenhuma cadeira onde tens uma explicação dedicada ou extensiva sobre trabalhar com uma linha de comandos. Portanto, foi algo que eu investi logo à partida e que me trouxe bastantes recompensas. Eu diria que houve bastante aprendizagem que fiz autonomamente ao longo do curso, que me ajudou imenso a fazer várias cadeiras e desenvolver vários projetos ao longo do curso, que utilizo extensivamente hoje em dia em contexto de trabalho. Portanto, acho que é um bocado transversal esta aprendizagem em paralelo que uma pessoa faz durante o curso, que depois se traduz também para a vida profissional. Do ponto de vista do NEC, houve bastante interação no que toca a contacto empresarial e tudo que envolve preparação de workshops, atividades que o NEC tem, que me deram se calhar assim mais alguma endurance para a vida profissional
por exemplo, fazer apresentações de trabalho, pronto, ok que o curso também as tem, mas há um fator que o curso acaba por não desenvolver, que o NEC desenvolve, e que também ajuda em contexto profissional, que é, tu no curso tens o trabalho de grupo, não tens um trabalho em equipa, o NEC tens um trabalho em equipa, e depois na vida profissional é isso que também tens um trabalho de equipa. No final do ano, os relatórios, todas essas burocracias são apresentadas por equipa, não está lá o nome, está lá o nome da secção, não está lá o nome da pessoa. Sim. E é um bocado aqui a relação que eu faço entre o NEC e uma experiência profissional, que se calhar é mais direta do que propriamente a que o curso deu. Estás a ver? Pronto. Sim, sim, sim. Acho que consegui tocar aqui nos pontos certos. Também acho. Claro, são coisas que também vão complementando o curso com o trabalho autónomo. Eu tenho quase a certeza que até é algo que é intencional. O facto de tu de não teres, sei lá, como se costuma dizer, a papinha toda feita. Os Sim, sítios, olha, sim. tens que estudar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Coisas têm que sair dentro do estudante de saber onde é que procurar. É Exatamente. Acho que isso faz a sentido. mitigar de te desenrascares. Claro. É o que aprendes. E eu acho, sinceramente, que até podes levar esse pensamento mais longe e até dizer que o curso não interessa. Podes até dizer que o curso é, digamos, uma preparação mental Ouviram aqui primeiro. para a vida e não, obviamente que isto é altamente falacioso, Sim, sim. mas muitas vezes até tem algum nexo. Há muitas cadeiras que se calhar tiveste mais como desafio do que propriamente deram-te algo, ou pronto, tiveste algo em retorno que usas diariamente por fazeres todas as cadeiras que fizeste. Era não? Sim. Eu queria te perguntar em relação também ao teu trabalho no CERN, qual é que era a parte favorita do teu trabalho no dia a dia e também qual é que é a parte que tu gostas menos de fazer? Well, acho que a resposta é algo fácil. Tipo, no CERN, todo o espírito e todo. Há uma bastante. Há uma presença bastante forte de um espírito de investigação. Portanto, acaba por ser mais uma universidade ou uma escola. Tens muitas pessoas que. Pronto, o foco principal é a aprendizagem, o desenvolvimento de novos. Pronto, do conhecimento, a aplicação do conhecimento, e isso é algo que para mim é bastante importante. Portanto, é algo que se calhar não é tão fácil e tão explícito numa empresa, digamos, standard, e que o CERN oferece. Portanto, acaba por ser ali um misto entre uma experiência profissional, digamos, a sério, e uma bolsa de investigação. Pronto, obviamente, depois também tenho as coisas, também tenho algo mal a dizer, porque se calhar, quando tu estás a fazer investigação, quando estás a aprender por ti próprio, estás mais sujeito ao teu ritmo, e isso às vezes não é necessariamente bom. Às vezes é melhor ter uma lista de tarefas e um produto final já pensado a priori e ser só cumprir e seguir as instruções até chegar Claro. ao final, do que ter, se calhar, a liberdade para pensar. Às vezes é isso, às vezes a liberdade faz com que Sim. te, com que te percas. Exato. Pois, pá, tenho que te dizer que adorei o teu. Tu estás a expor muitas vezes, imagina, há pessoas que às vezes vêm aqui e falam sobre o seu trabalho e sobre as partes boas todas, e gosto que tu venhas e digas honestamente que há partes que não são tão boas, que há coisas que não são. Isso é uma perspectiva muito interessante Eu acho que e acaba por ser, se calhar, uma perspectiva mais realista, claro, mas não é necessariamente uma boa abordagem, porque eu realmente, se calhar, sou uma pessoa um bocadinho menos otimista,
mas é por uma boa causa, diria. Olha, Manuel, eu não tenho, acho que eu e o Vasco não temos mais nada a dizer, senão agradecer-te por ter estado connosco hoje, e obrigado mais uma vez por teres tirado tempo das tuas férias para dar-nos um fantástico episódio. E a quem nos está a ouvir, podem deixar um like, não se esqueçam de subscrever o canal, e se quiserem deixar sugestões de próximos tópicos, próximos convidados, podem deixar nos comentários. Obrigado. Obrigado a vocês por me ter tido aqui, e espero que consigam cortar todos os momentos em que eu gaguejei.